Queridos irmãos e irmãs, comunidade aqui presente, você que nos ouve em seus lares, hoje a igreja celebra esses dois apóstolos, tidos como colunas, fundamentos da fé, os apóstolos São Pedro e São Paulo. As leituras que nós ouvimos, primeira leitura, relata um pouco o Pedro que estava na prisão, fortemente vigiado, e diz que enquanto ele era mantido na prisão, a igreja rezava por ele, intercedia por ele, e eis que de forma milagrosa, o anjo lhe aparece, e mesmo com todo um esquema, fortemente, ele foi liberto. Quando ele viu, ele estava na rua livre, e entendeu que Deus o havia tirado da prisão, e ele foi enviado para a missão em outro lugar. Então aqui nós vemos, diz, enquanto ele era mantido na prisão, a igreja rezava. Veja a força da oração, o poder da oração, que é capaz de transformar e de libertar a vida. Por isso que nós temos que rezar diante das dificuldades. Enquanto ele estava preso, alguém rezava por ele. Depois, na segunda leitura também, o apóstolo Paulo, nós vemos um pouco essa afirmação tão bonita. Ele já com uma idade avançada, depois de uma vida percorrida, nós lembremos Paulo as duas etapas da vida dele. De perseguidor da igreja a um grande apóstolo. Paulo, antes de se tornar o apóstolo dos gentios, doutor que levou a fé, antes ele perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, e de um encontro pessoal com Cristo, a vida dele se transforma, e de perseguidor da igreja se tornou um anunciador. Veja que testemunho bonito. O que Deus não pode realizar na vida das pessoas. Por isso que a conversão ela é sempre possível. E depois no Evangelho, esse relato bonito, Jesus pergunta aos seus apóstolos, o que as pessoas dizem, Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus não estava com uma crise de identidade aqui não, viu? Quando ele perguntou, não estava preocupado com o ibope nem com a popularidade dele, Jesus queria mais do que saber o que os outros dizem, Jesus quer ouvir o que eles dizem. Às vezes a gente ouve falar da igreja, das coisas da igreja, para quem não é da igreja, ou para quem não conhece o mal, a gente espera qualquer resposta, afinal de contas, ou talvez uma pessoa que ainda não tem uma experiência concreta de Deus, a igreja, Deus pode ser qualquer coisa, e a gente até entende. Agora, você ouvir de quem diz ter fé e é de igreja, a gente espera algo de mais concreto. Então Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem, olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Jesus era visto como João Batista, Elias, Jeremias, ou mais de um dos profetas, como tantos outros profetas. Veja que a compreensão da grande maioria das pessoas com relação a Jesus Cristo era de um grande profeta. Eles falavam bem, tinham uma grande estima, uma grande consideração, mas ainda, Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. Ele pode ter as características quando se apresentou de um profeta, porque o profeta fala das coisas de Deus, e Jesus não fez outra coisa a não ser falar do reino de Deus. Talvez pode ser que tenha confundido, mas ele não é nem Elias, nem Jeremias, nem João Batista. Jesus é Deus.
É o Deus que se encarnou, Deus que assume a natureza humana, Deus que desce do céu e vem para a terra. Deus que se revela, que se dá a conhecer. Então as pessoas, uns diziam que era isso, que é aquilo, tá, tudo bem. Agora Jesus quer ouvir, e vocês? Vocês que estão comigo, os apóstolos foram escolhidos. Jesus chamou e escolheu. Vão ficar com Jesus 3 anos. Supõe que eles tenham um entendimento melhor, né? Aí Jesus pergunta, e para vós, quem dizeis que eu sou? E aqui vem Pedro, Simão Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Porque se fosse uma revelação humana, ele também iria responder da mesma forma como os outros responderam. Então, ajudado pelo alto, Pedro reconhece em Jesus não apenas um dos tantos profetas, ou mais um dos profetas, não, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado. E diante dessa afirmação, dessa resposta assertiva, Jesus de fato é o Messias, Jesus é Deus. Jesus responde dizendo, feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano, mas meu Pai. E depois aqui diz, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui nasce a igreja. Qual igreja? Qual senão a igreja católica? Jesus edifica a sua igreja. Feliz és tu, Pedro, sobre ti, sobre você, Pedro, vou edificar a minha igreja. E coloca Pedro à frente da igreja, como chefe da igreja. Veja, a igreja, ela sempre foi muito organizada. Jesus funda a igreja, Jesus institui a igreja, e Jesus coloca na igreja aqueles que vão conduzi-la. Entre os 12, Jesus escolhe Pedro, tu és Pedro, que vai ser o primeiro Papa. Por isso hoje nós rezamos na sucessão apostólica, né? Pelo Papa Francisco, né? Que representa para nós e é o próprio Cristo na terra. Então Jesus institui a igreja, Jesus funda a igreja, Jesus quis a sua igreja, igreja católica apostólica, Jesus coloca os seus representantes, por isso que a gente fala igreja hierárquica e organizada, né? E depois Jesus ainda diz, veja só, por isso eu te digo, és Pedro, edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais irá prevalecer, nunca poderá vencê-la. De fato, pergunto para vocês, vocês conhecem, fora da Igreja Católica, uma outra instituição que exista por mais de 2024 anos de forma ininterrupta? Alguém de vocês conhece? Existe no mundo, não é aqui no oeste do Paraná. No mundo existe uma instituição que persista, que esteja há mais de 2000 anos. Vocês conhecem? Eu não conheço. Vocês conhecem? Não? Então tá bom. Pois é. Por quê? Porque a igreja nasce do querer de Deus. E o poder do inferno incomoda, se incomoda, atrapalha, dificulta. A igreja sempre foi perseguida. A igreja católica é a igreja dos santos e dos mártires, não é? Hoje nós estamos celebrando Pedro e Paulo. Vocês sabem como Pedro e Paulo morreram, sabe ou não sabe?
Sabe. Se você não sabe, depois vocês pesquisem e leem. Né? Como todos os 12, não só eles, todos os 12 apóstolos, como eles morreram. Deram o seu sangue, como tantos mártires, santos e santas. Está vendo? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta igreja que nós pertencemos. Que alegria saber que nós somos, né? Às vezes, com todo respeito às demais religiões, né? Você pergunta tantas igrejas, qual é o fundador da tua igreja? Ah, é o fulano, o beltrano, o ciclano. Pois é. Quem é o fundador da igreja católica? Vocês sabem? Quem é que fundou a igreja católica? Qual papa que foi? Vocês sabem? Pedro? Olha, não me diga isso, senão eu vou passar vergonha. Quem é que fundou a igreja católica? Foi Jesus Cristo? Pronto. É Deus. A nossa igreja, ela nasceu do querer de Deus. Foi o próprio Deus que instituiu essa igreja que você e eu pertencemos. Foi Deus quem a quis, não fui eu, nem o mais santo dos santos, dos papas, não. Foi o próprio Cristo, disse, edificarei a minha igreja. Darei as chaves do reino do céu. Olha que não é pouca coisa, viu? Quem tem a chave tem acesso. Abre e fecha. Te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligar na terra, tudo que ligar pela minha igreja, tudo que a igreja ligar aqui será ligado lá. Tudo que a igreja confirmar aqui, a igreja de Cristo. Mas também tudo que ela desligar na terra, será desligado no céu. Por isso amemos a nossa igreja, rezemos pelos nossos pastores, que Cristo colocou à frente da sua igreja. De uma maneira especial, hoje, nós somos convidados a rezar pelo Papa, né? Que é o representante visível no mundo inteiro da igreja. Pelos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Nosso arcebispo esteve nessa madrugada, né, em Roma, como é costume no dia dos apóstolos São Pedro e São Paulo, como os bispos são sucessores dos apóstolos, para receber o pálio, né, do arcebispo metropolitano. Até fez um videozinho, mandou para a arquidiocese. Ele e mais tantos outros novos arcebispos que sempre, por ocasião da festa, da solenidade de São Pedro e São Paulo. Então rezemos pelo nosso pastor, amemos a nossa igreja, nunca jamais vamos falar mal da nossa igreja. O padre já falou, né? Se alguém vem na igreja e fala mal da igreja, faça favor de ficar lá para fora. Está no lugar errado. Quem não ama a igreja e não ama o Papa, está no lugar errado. Viu? Vamos amar a igreja de Jesus Cristo. Ela é portadora da salvação. E ela foi instituída por Cristo. Não foi por você nem por mim. Foi Ele que instituiu. Nós somos seus membros. E é nela que nós encontramos o alimento para a nossa alma. Se não fosse para isso, Jesus não precisava ter instituído a igreja. Se Ele deixou e quis a igreja, é porque ela é sinal, instrumento de salvação. Por isso, sempre na igreja e com a igreja. Repito, na igreja e com a igreja. Nunca sem a igreja. Que Deus nos abençoe, nosso Papa, querido Papa Francisco, os nossos bispos e os nossos legítimos pastores, que Cristo colocou à frente da sua igreja para conduzir a igreja da maneira como Ele quer que seja conduzida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.